Essa conversa agora é com o advogado Eduardo Lamy para falar justamente sobre a situação do comércio internacional, exportações e importações em tempos de guerra que tendem a ficar mais difíceis, dadas as sanções que dificultaram ainda mais. Além do que, temos também a pressão pública sobre empresas que negociam, por exemplo, com outras empresas russas ou com o petróleo russo, gás russo, qualquer coisa desse sentido. Hoje faz-se uma pressão pública também. Então, Eduardo, seja bem-vindo, boa tarde. Qual é a situação de momento, do ponto de vista, sobretudo, brasileiro neste instante? Até porque o Brasil não foi colocado nessa lista recente do governo russo de um país que mereceria, por exemplo, punições comerciais por parte da Rússia. Muito boa tarde, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, participando na Jovem Pan. E eu queria dizer que a situação das empresas brasileiras que exportam para a Rússia nesse momento não é uma situação confortável, porque nós possuímos uma série de clientes russos, possuímos também, para diversas outras operações, fornecedores russos, e hoje em dia, uma parte das mesmas empresas que lidam com a Rússia também lidam com empresas norte-americanas e com empresas europeias. Então você fica na circunstância de ter que escolher quais desses fornecedores, clientes, muitas vezes prestadores, você vai manter a relação por conta da expectativa que existe em razão do conflito. Então, nós temos uma circunstância muito delicada, porque se você, por exemplo, possui uma empresa que é listada em FCPA, que é Foreign Corrupt Practices Act, que é a legislação anticorrupção norte-americana, e você também possui uma empresa que é sua cliente ou com quem você negocia, que é listada no mercado europeu ou mesmo possui ações em bolsas europeias, então ela segue diretrizes de UK Bribery Act. Essas empresas possuem uma série de diretrizes que têm que seguir, e dentre essas diretrizes, hoje, a Rússia, que já era um país de alto risco para fins de negócios, já era um país de alto risco, negociar com as empresas russas já era de alto risco, agora para as empresas brasileiras, se elas negociam com empresas americanas também e com empresas europeias, muitas vezes se torna um país blacklisted. Então, se eu negocio com a Rússia, se as empresas brasileiras negociam com a Rússia, muitas vezes elas simplesmente terão problemas com os demais clientes norte-americanos ou europeus que elas tiverem, exatamente por conta dessa questão, não apenas reputacional, mas também uma questão de risco anticorrupção, né? Nós já tínhamos, para vocês terem uma ideia, a Rússia tem 29 pontos de 100 pontos na Transparência Internacional. Transparência Internacional é uma organização sediada em Berlim que disciplina quais são os critérios para que um país tenha empresas com o maior número possível de critérios de transparência. E a Rússia tem apenas 29 pontos. Então, ela está junto, por exemplo, com países como Angola, como a Libéria, como o Mali, e por esse motivo, para as empresas brasileiras, sempre foi desafiador fazer negócio com a Rússia sob o prisma de compliance, sempre foi muito importante fazer diligências. Hoje, se essas mesmas empresas fazem negócio com empresas americanas ou europeias, é ainda mais difícil, porque por vezes essas empresas simplesmente estão impossibilitadas de negociar com quem negocie com as empresas russas. Então, se torna uma escolha muito delicada. Então, essa é a primeira grande dificuldade. A segunda grande dificuldade é que, se nós analisarmos hoje, as 60 maiores empresas globais decidiram sair da Rússia, né? Então, o problema para as empresas brasileiras não é apenas o fato de que existe um problema reputacional e não é apenas o fato de que elas podem ter participação na sanção à Rússia pelos atos praticados, não é isso. O problema é a sua própria visão, né? São as sanções que ela pode ter da sua reputação, mas principalmente de todos os seus demais parceiros comerciais. Essa que é a grande questão. Eduardo, já retomo com você. Vamos conversar agora com o repórter Marcelo Matos, que está no posto de gasolina, porque a partir de amanhã a Petrobras vai fazer reajustes nos seus preços de venda da gasolina e diesel para as distribuidoras. Matos, qual é a expectativa? Até porque a previsão de aumento amanhã, mas os percentuais já foram anunciados hoje, né? Eu estou recebendo a informação que caiu o sinal com o Matos, daqui a pouco a gente retoma. Então eu volto agora com o doutor Eduardo Lamy. Só fazia menção sobre as questões de negociar com a Rússia antes da guerra já era difícil.
O problema era o quê? Receber, ou o senhor fez menção à questão de corrupção, da falta de transparência, de você ser envolvido, por exemplo, num negócio escuso? O problema era esse ou era o problema de não receber pelo que estava vendendo? Não, o maior problema era você fazer negócio com empresas e esses negócios poderem ser considerados, sim, escusos, porque a origem do dinheiro em relação às empresas russas muitas vezes não era comprovada. Então, era necessário fazer diligências de compliance, diligências que incluem muitas vezes softwares de pesquisa, incluem muitas vezes entrevistas com colaboradores e pessoas que atuam junto a essas empresas, e muitas vezes se utilizavam, inclusive, tecnologias como hoje em dia, por exemplo, blockchain, para saber exatamente qual foi a origem do dinheiro que se está utilizando naquela negociação. Então, isso sempre foi um problema. As empresas russas sempre tiveram alto risco por este motivo. Agora, claro, depois do conflito, isso se tornou ainda mais grave, porque as empresas passaram a ter esse problema decorrente de elas serem internamente listadas como blacklisted, né, na lista negra da maior parte das organizações do Ocidente.